Fala, investidor e investidora, tudo bem com vocês? Eu recebi algumas mensagens no meu direct pedindo para que eu fizesse um vídeo falando sobre quem já tem um valor considerável investido em renda fixa e que queria começar a investir em ações, ou seja, passar esse investimento de renda fixa para ações. Então pediram para que eu explicasse como eu faria, o que eu faria, qual seria mais ou menos isso daí. Então vamos lá logo após a vinheta. Bom, mas se você ainda não me conhece e é novo aqui no canal, meu nome é Igor Miller, eu comecei a investir com 17 anos, eu sou gestor de investimentos com as certificações CFG, CGA e CGE e também sou um dos contribuidores na plataforma do AGF+. Se você ainda não conhece essa plataforma, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa testar por até 30 dias grátis. Vamos lá, estou aqui com a minha colinha de novo, né? Eu organizei aqui nesse papel mais ou menos o roteiro aqui que eu vou seguir, então vocês vão acompanhando por aí. Então, eu recebi algumas mensagens de um pessoal com 500 mil reais, 700 mil reais, 1 milhão de reais. Poxa, Igor, eu já tenho todo esse valor, mas eu tenho tudo isso em renda fixa. Eu já juntei isso ao longo de alguns anos da minha vida e gostaria de começar a investir em ações, mas, sei lá, nunca investi, não sei como começar todo esse processo. Então, vou tentar passar aqui para vocês um pouquinho de alguma experiência de como eu faria, né? Qual seria algumas dicas, como eu passo algumas dicas e orientações para os meus clientes e como eu fiz com a minha mãe para convencê-la a investir em ação. Então vamos lá, item 1. Nesse exemplo aqui, eu tracei aqui, vamos supor que você tenha 500 mil reais já investido em renda fixa. Eu sei que é um valor bem alto, bem mais elevado, já é considerável. A gente está considerando aqui que a pessoa já tem esse valor, já investiu isso ao longo dos anos e que por algum motivo investiu isso em renda fixa, não tinha muita orientação ou até preferia investir em renda fixa mesmo. E agora esteja mais interessado em investir alguma parte ou talvez tudo isso em renda variável. Então o primeiro ponto que eu preciso validar aqui é que, beleza, eu tenho, sei lá, 500 mil reais já investido em renda fixa. O que eu faria? Primeiro esses 500 mil reais devem ser investidos, não deve estar dentro desse valor que, enfim, que vocês já tenham investido em renda fixa, não tem esse valor misturado com a sua reserva de emergência, são coisas diferentes. Reserva de emergência é uma coisa, investimento, enfim, em renda fixa, renda variável, exterior ou qualquer outra coisa é outro tipo de produto, aqui é investimento. Então a gente vai trabalhar em cima desse valor aqui. Um segundo ponto que eu acharia interessante aqui, né, de abordar era qual é o seu perfil, você tentar entender qual é primeiro o seu perfil. Por que você tem renda fixa? Você só tem esse investimento em renda fixa porque você se considera uma pessoa medrosa ou conservadora, não gosta de ver o seu dinheiro, a volatilidade, ou porque você tem ali um desconhecimento, você, enfim, por algum motivo não tem tanto conhecimento no mercado de ações, não sabia como investir, era algo novo para você e por isso você investia o seu valor em renda fixa. Então beleza, ponto 3. O ponto 3 aqui que eu penso seria mais ou menos você colocar qual é o seu objetivo. Então, qual o seu objetivo com esse valor que você já juntou e que você vai poder aportar, enfim. Igor, o meu objetivo aqui é fazer algum investimento, sei lá, no exterior, é investir em small caps, é ter uma rentabilidade maior em menos tempo, sei lá, em um ano, alguma coisa. Isso tudo, o mercado de ações tem 1 milhão de estratégias. Eu vou partir aqui do pressuposto que vocês têm interesse na estratégia do BARC, do AGF, de construir uma carteira com renda de ações, que é a estratégia que eu sigo para mim. Então, eu vou focar a metodologia, né, essa ideia aqui do objetivo nisso. Ou seja, vocês têm esse valor em renda fixa e vocês têm esse objetivo de migrar essa parte da renda fixa, ou até tudo, né, para essa estratégia de ações, para que você vá construir uma carteira para te gerar renda com isso. Então, né, como eu disse, eu vou tentar passar aqui um pouquinho da experiência de como eu faria, o que eu faria ali se fosse essa situação. Nada aqui é recomendação ou qualquer indicação, claro. Eu tentar passar um pouquinho da experiência de como eu poderia fazer e como eu passo isso e como eu faço para os meus clientes. É muito importante para que você faça os investimentos sempre alinhado com, enfim, no meu caso, como eu sou gestor, né, com o cliente, dentro do perfil que ele é mais conservador. Ou seja, se você conversa com o seu cliente, vai entendendo um pouco ali dos objetivos, e o seu cliente quer mostrar, ou seja, ele responde algum questionário que ele tem um perfil, vamos dizer assim, moderado ou agressivo, mas naquela conversa você sente que ele tem uma dificuldade maior com volatilidade ou que ele teria, na verdade, um perfil bem mais conservador, é muito mais interessante e recomendado que, na verdade, você faça um investimento, ou seja, você se respeite, você faça aquilo dali de uma forma mais conservadora, senão você vai acabar dando um passo, talvez um pouco maior que a perna.
E como você tem esse perfil mais conservador, você vai acabar não dormindo bem. Então esse primeiro ponto aqui é, você tem que fazer alguma coisa que você se sinta bem, que você durma bem. Não adianta nada você pegar algum relatório aí, ou seguir alguma casa de research que dê uma recomendação de compra ou venda, sei lá, de algum papel que seja a explosão da vez ou aquela grande oportunidade, e você naquela ânsia de perder aquela oportunidade ou enfim naquele processo, acabe fazendo um movimento muito maior do que você deseja. Ou seja, vamos supor nesse nosso exemplo aqui que você tem 500 mil reais e que você mova 300 mil reais para essa ação ou para essa carteira, sei lá, alguma coisa assim. Poxa, pode ser que dê muito bom? Claro que pode, essa probabilidade existe. Mas talvez você não estivesse preparado para isso. E essa estratégia do Barsi, do AGF, que eu sigo, de construir uma carteira, não é uma estratégia curta, não é uma estratégia onde você vai visar aquilo dali no horizonte de 1, 2 anos ou 3 anos. É algo para o longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos, ou com um racional de longo prazo, ou seja, a ideia de que aquilo dali vai se perpetuar para outras gerações. Então o que acontece é, se você não fizer esse movimento correto, pode ser que daqui a um mês as ações caiam, você, sei lá, variou 10% para baixo, por algum motivo qualquer. Aquelas suas ações que você comprou por 300 mil reais agora estão valendo, sei lá, 270 mil. Aquilo te dá uma agonia, você não consegue dormir direito, você fica ansioso ou ansiosa, você fica tendo aquele sentimento de perda o tempo todo, olhando o aplicativo. Isso não vai te fazer bem, isso não vai fazer com que você tenha o melhor usufruto do processo. Aqui a ideia é sempre que você faça as coisas de acordo que seja o melhor para você naquele momento. Pode ser que nesse momento você não esteja preparado ou preparada para investir em ações, mas que você começando aos poucos, fazendo um trabalho, fazendo toda essa orientação, pode ser que daqui a um ano, 2 anos, 3 anos, você esteja preparado para ter todo esse seu dinheiro de renda fixa em renda variável. Então a ideia que eu tento passar, que eu faço para mim, que eu tento passar para os meus clientes é exatamente isso. É muito melhor você pecar para ser mais conservador do que tentar dar um passo maior do que a perna. Eu sei que nesse começo, às vezes, a gente fica com essa ânsia de nossa, mas e essa oportunidade, meu Deus, a bolsa está muito barata. E se eu não comprar agora, a bolsa vai subir. Bolsa tem todo dia, oportunidade tem todo dia. Claro, algumas oportunidades não se repetem, mas vem outras oportunidades no lugar. Pode ser que talvez a oportunidade do Banco do Brasil, por exemplo, suba agora e você não consiga mais comprar Banco do Brasil a esse preço nos próximos meses. Mas, por algum motivo, pode ser que o Santander amanhã esteja com uma outra promoção ou com um preço muito mais atrativo. E você vai ter essa oportunidade. Então, bolsa tem todo dia. Eu sei que falar é mais fácil, né? Mas com a experiência do mercado vocês vão ficando mais tranquilos. Um exemplo que eu queria passar para vocês sobre essa migração de renda fixa para renda variável, eu tive em casa com a minha mãe. Os nossos pais, né, meu pai, o pessoal mais velho, eles viveram um cenário econômico brasileiro que nós, mais jovens, não vivemos. Então, eles foram condicionados a algo totalmente contrário do que a gente vive. O que acontece é, na época da hiperinflação brasileira, que tinha inflação galopante e tudo, você era ensinado e doutrinado, vamos assim dizer, a não juntar dinheiro, porque a inflação era tão grande que o dinheiro perdia muito valor no tempo. Então você recebia o dinheiro, você já corria direto para gastar o máximo, para não perder o valor de compra. Hoje, com uma economia mais estabilizada, uma inflação mais controlada, tudo isso, a gente consegue ter uma perspectiva de futuro, a gente consegue ter um horizonte. Então, você se priva do agora, vamos assim dizer, né? Você busca o investimento agora, você fala, não, pô, eu não vou consumir tudo agora porque eu vou investir esse dinheiro, porque num horizonte de longo prazo eu vou conseguir ter um retorno muito maior. Isso lá atrás, claro, já existia, mas com essa inflação e sem aquela cultura do investimento e tudo isso, acabava que, na verdade, você era estimulado a gastar o mais rápido possível. Pô, a gente está falando aqui de um período de hiperinflação, onde a inflação era, sei lá, 50%, 100% ao mês. Meus pais me contam que, pô, você ia no supermercado e o cara tinha maquininha na hora ali, ou seja, você entrava, você tinha que comprar o negócio antes do cara com a maquininha, porque ele já estava reajustando o preço. Então, se entender e também ir aos poucos, entender que é uma mudança não muito simples no sentido de o dinheiro envolve uma série de outras coisas. Então, o que eu tento passar aqui é, tentem raciocinar um pouco isso também, ou seja, essa mudança é interessante, mas se respeitem também, não se preocupem demais em perder as oportunidades e fazerem as mudanças mais rápidas. Então, por exemplo, da minha mãe, há alguns anos atrás, né, eu já investia há alguns anos, eu comecei a investir com 17 anos, já tinha alguma experiência, né,
E aí meu pai virou para mim e falou: meu filho, sua mãe tá com dinheiro lá no banco, vai lá, fala com ela para investir isso daí melhor. Aí eu cheguei na minha mãe e falei: oi mamãe, papai falou que você tá com dinheiro aí no banco, queria ver aí com você se você tá precisando de alguma ajuda com investimento. E ela virou para mim e falou: olha meu filho, do meu dinheiro cuido eu, cuida do seu. Eu falei: não, tudo bem mãe, não tem problema nenhum. Aí saí dali, fui pro quarto, enfim, claro, cada um tem a sua relação com o dinheiro, minha mãe é muito mais conservadora. E aí, logo depois ela chegou no quarto e falou: não, meu filho aqui, não sei o que lá. Olha, eu tenho um trocado aqui, acho que eu tenho, sei lá, uns 3, 4 mil reais aqui na minha conta, acho que a gente pode investir e tal. Eu falei: não, então, mano, não tem problema nenhum. Então, eu abri a conta dela, comecei a fazer os investimentos, tomar conta ali do dinheiro da minha mãe. E aí, comprei aqueles 3, 4 mil, seguindo a estratégia, construí uma carteira com renda, todo esse processo. Alguns meses depois, anos, sei lá, anos não, mas sei lá, acho que uns 6, 7 meses depois, entrei no aplicativo dela, né, e mostrei lá, falou: mamãe, aqui o tanto que você tem dinheiro. Ela: nossa, que legal, rendeu. Eu falei: olha o tanto de dividendo aqui que você recebeu, juros sobre capital próprio, mostrei ali, expliquei um pouco mais para ela ali. Ela: nossa, meu filho, inclusive, eu tenho aqui um dinheirinho, tem mais um dinheirinho aqui na conta parado, acho que eu vou te mandar lá para fazer mais uns investimentos. Tá? Falei: não, então manda. Aí mandou, fiz mais investimentos. Ou seja, isso foi um processo, foi caminhando. Hoje eu tomo conta de todo esse dinheiro da minha mãe. Inclusive, ela é uma das fundadoras do meu clube de investimento, que investe 100% em ação. Então, olha que legal. A ideia, quem sabe, talvez se eu pegasse um valor muito maior dela naquela época e o negócio não tivesse caminhado bem, eu ia ficar frustrado porque eu não ia conseguir mostrar para ela o tamanho potencial dessa estratégia e ela iria ficar frustrada porque ela teria perdido dinheiro, ela teria saído antes da estratégia. Então, tem que ser algo muito devagar, tem que ser algo mútuo e tranquilo. Beleza, eu já sei que eu vou ter que ir com calma, vamos ponderar, não preciso ir com tudo, tem que me aceitar, toda essa parte. Então, beleza, como você faria isso daqui? Então, eu tentei simplificar isso daqui mais ou menos em 3 pontos para vocês começarem. Então, beleza, eu já tenho um valor considerável grande aí em renda fixa e queria começar a investir em ações. Claro, eu não vou nem comentar aqui que obviamente vocês têm que estudar, vocês têm que entender bastante das coisas primeiro, para não dar nenhum passo sem saber direito. Recomendo a plataforma do AGF+, é uma plataforma totalmente focada nessa estratégia de renda com ações. Você vai interagir com uma série de comunidades. Eu vou deixar o jabá aqui de lado, mas eu recomendo caso você tenha interesse. Tem aqui na descrição do vídeo. Então, beleza. Primeiramente, eu começaria, vamos supor nesse exemplo aqui, tem 500 mil reais. Eu jamais compraria tudo de uma vez. Eu não faço isso hoje e não faria com esse valor. O que eu faria era provavelmente escalonar. Esse escalonamento dos primeiros aportes iria muito de como você se sente com o seu perfil. Se você tem um perfil já mais agressivo, se você é mais moderado, mais conservador, se você já entende mais do assunto. Então, quanto mais conservador e menos você entender, menos esse seria o tamanho desse aporte. Então, sei lá, desses 500 mil, vamos supor que você fosse mega conservador, colocaria talvez 5% disso. A gente está falando aí talvez em, sei lá, em 25 mil reais, alguma coisa assim. Isso tudo aqui, nada é recomendação, estou dando um exemplo, alguma situação de como talvez eu faria ali do processo. Então, compraria esses 25 mil reais. O que eu compraria com esses 25 mil reais? Vamos para o ponto 2. Dentre todas as empresas dos setores, né, do BEST, ali, bancos, elétricas, saneamento, seguro e telecomunicações, eu acho que bancos e elétricas são as mais tranquilas para se começar, né, já é um mercado muito mais consolidado. Dentre esses dois, eu começaria com a elétrica. É um setor com uma renda bem previsível, principalmente as transmissoras. Você tem empresas já bem consolidadas no mercado, ou seja, já com fluxo de caixa, um fluxo de dividendos bem interessante. Obviamente não devem ser alguma das empresas que vão dar grande porrada para cima, mas elas também não vão cair tanto, elas têm uma resiliência bem grande. Então, quer dizer, não é que não vão cair, mas a chance delas caírem é muito menor, né? Isso é uma probabilidade, uma resiliência muito grande. Então você tem aí, sei lá, alguns exemplos, tipo Taesa, Transmissão Paulista, Engie, sei lá, eu penso nessas 3 talvez aqui para começar de uma forma segura, com algo bem consolidado, sem inventar demais, feijão com arroz ali, tranquilo. À medida que você fosse sentido, confortável, compra ali, espera 1, 2, 3 meses, observa os dividendos caindo, observa a volatilidade, né, seu dinheiro variar. Então, eu tinha 25 mil, de repente agora eu já tenho 24, fui para 26, recebi uns dividendos aqui, enfim, reinvesti os dividendos, olha que legal, alguma coisa assim. À medida que você fosse sentindo essa necessidade e confiança, poderia ir escalonando um pouco mais os aportes, ou seja, faria um pouco mais o aporte, compraria um pouquinho mais, claro, sempre analisando ali a questão se está um preço interessante, a questão do preço teto, tudo isso daí. Na plataforma do AGF+, você encontra isso tudo. Então, eu iria mais ou menos nesse caminho do processo. E com o tempo, você veria que você iria se desenvolvendo como investidor ou investidora.
Então você ficaria cada vez mais confiante, você entenderia um pouco mais o mercado. Essas notícias do dia a dia de política, Lula, Bolsonaro, crise e tal, você vai começar já a tentar ter um filtro maior ali do processo, vai conseguir entender já que um filtro de experiência mesmo, de qual é a notícia que realmente é mais relevante para o mercado de ações, para as empresas e economia, e quais são outras notícias que na verdade são só notícias ali do dia a dia que não tem tanto impacto, é mais um ruído do processo. Então, para fechar aqui um resuminho mais ou menos do que a gente viu aqui, né? Contei um pouquinho mais para primeiro você se entender, conhecer teu perfil, não dar um passo mal que a perna. Se você é bem conservador, continue conservador, vá devagar, não fique com essa ânsia e agitação de nossa, vou perder a oportunidade. Mercado tem todo dia, não se preocupe. O outro ponto, contei um pouco da experiência ali da minha mãe, né? De como que ela era, super conservadora, que as coisas têm que ser devagar. Ao longo dos anos eu fui trabalhando isso com ela, auxiliando, ajudando, e hoje eu que cuido de todo o dinheiro dela ali com os investimentos. Ela é super feliz recebendo esses dividendos, gosta bastante. Mas isso tudo foram processos. E na outra ponta seria você começar aos poucos. Além de se entender ali, seria, vou escalonar, vou comprar um pouquinho. Depois, sei lá, se as ações caírem um pouco mais, talvez eu compre um pouquinho mais. Ou, poxa, Igor, mas se eu for comprar depois, quando eu estiver mais tranquilo, talvez a ação esteja mais cara. Faz parte. O mercado é isso. O mercado tem todo dia. Se você analisar, talvez, poxa, eu não consegui comprar, sei lá, R$22, mas comprei a 23, a 24, mas a empresa já está em outro patamar. Os 24 agora são mais ou menos como se fossem os 22 antigamente. Não sei, algum exemplo aqui, entendeu? Então não fiquem muito presos a isso. E bom, espero que tenha conseguido passar um pouco dessa experiência, um pouquinho do que eu vivo no dia a dia, do que eu tento passar para os meus clientes, essa tranquilidade, enfim, todo esse cuidado demais com o dinheiro. Eu sei que o dinheiro envolve uma série de premissas e responsabilidades absurdas, então saber lidar com o dinheiro e tentar ajudar ao máximo as pessoas a lidarem com isso é algo que eu tento e vivo no meu dia a dia, eu gosto bastante, né? Então é isso, e espero que, se forem assinar a plataforma do AGF+, sendo lá um dos contribuidores, auxiliar, podem postar, se quiserem, postem aqui no comentário alguma dúvida, o que vocês acharam do vídeo. E aí, curtiu o vídeo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha conseguido agregar um pouco mais aí dessa caminhada de vocês, desse modelo de investimento, talvez ajudando um pouco mais nessa transição. Comenta aqui nos comentários o que você achou, se você tem alguma outra dúvida, como você se sente com seus investimentos, se você é conservador, moderado, agressivo. Eu vou responder todos os comentários, então estou sempre disposto aqui para o que eu puder ajudar vocês nessa caminhada. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, dessa abordagem, deixa o like, ativa o sininho, comenta aqui nos comentários o que você achou e compartilhe com algum amigo para ele começar a investir também.